Chegamos à última semana dessa temporada, hoje quarta-feira, amanhã será o nosso último encontro estudando esse tema, o Espiritismo à luz da Bíblia. Está sendo muito bom estar com você. Hoje tem um convite, o que Deus espera de mim e de você também. A gente vai responder essa pergunta agora juntos no programa Escola Bíblica e eu espero você aqui na Novo Tempo. Até já! Estamos na reta final dessa nossa caminhada aqui, estudando mais um tema apresentado pela Novo Tempo. A gente lembra você de o seguinte, nós temos vários materiais aqui na TV Novo Tempo que nós oferecemos gratuitamente para você, CDs, DVDs, projetos online também, materiais que você pode estudar a Bíblia. E nessa temporada nós estudamos juntos mais um tema relacionado aos materiais que a Novo Tempo tem produzido. E um deles é exatamente com a temática que nós estudamos, o Espiritismo à luz da Bíblia. Você está lembrado que desde o primeiro encontro que tivemos, na primeira semana, nós mencionamos que mais ou menos 40 milhões de pessoas têm uma familiaridade com a reencarnação, acreditam nisso aqui no Brasil. E por isso era muito importante nós estudarmos esse tema, porque envolvia muitas pessoas. E a gente tem que entender se de fato a Bíblia aprova ou não essa visão espiritualista, espírita também. Mencionamos que com muito carinho a gente estudaria junto com os nossos amigos kardecistas também, falamos um pouco da trajetória do espiritismo, como começou, para a gente entender se a Bíblia realmente ela assina embaixo, em cima do que nós estudamos. Existem algumas questões que são importantes a gente avaliar aqui ao estudar a Bíblia. O ser humano tem as suas necessidades. Antes da gente orar, eu quero só que você relembre comigo aqui três coisas que o ser humano sempre tem o prazer ou questionamento e estuda acerca disso. E os temas que acompanham a humanidade são esses três temas que você vê na tela: religião, ciência e filosofia. São esses temas mais fortes, né? Quantas religiões existem? Quantas denominações, né? Se a gente pegar as várias religiões que tem, as principais religiões do mundo, né? O budismo, também o espiritismo, o cristianismo e tantas outras religiões, as religiões afro, e dentro dessas religiões existem as denominações ou as crenças religiosas também. Envolve muita gente. A filosofia quer trazer uma explicação e uma resposta para as verdades, para os questionamentos. A ciência quer comprovar se isso de fato tem evidência ou não tem evidência. E diante disso nós estamos estudando aquilo que nós acreditamos ser a verdade, a Bíblia, a palavra de Deus. Vamos orar nesse momento, como a gente sempre faz, abrindo o nosso coração para que Deus fale com a gente sobre o estudo de hoje. E nós estamos chegando aí na reta final. Na sequência, eu quero dizer para você como você pode receber também esse material agora aí na sua mão e estudar junto com a gente acerca desse tema também. Mas antes nós vamos orar. Senhor Deus, chegamos no nosso penúltimo encontro dessa temporada. E nós estamos aqui para entendermos que nós temos muito a aprender ainda, mas existem algumas decisões a serem tomadas. Ajude esse amigo que assiste a Novo Tempo nesse momento a tomar a melhor decisão, que é estar ao teu lado e viver as tuas verdades. Pedimos isso por Jesus. Amém. Se você tem gostado de estudar com a gente esse tema, ou se você está acompanhando pela primeira vez essa temática, né, que é uma temática importante, que envolve muita gente, você pode entrar no site biblia.com.br com o seu celular. Deixa eu pegar meu celular aqui. Com o seu computador, anota aí, quem sabe, num papel do seu lado, se você estiver assistindo em casa, e depois você entra nesse site e você pode se cadastrar e receber aí no seu próprio celular o nosso guia de estudos. Deixa eu mostrar rapidamente para você aqui, vamos ver se a câmera 3 consegue pegar.
Eu acabei de entrar no meu celular aqui no biblia.com.br e você está percebendo aqui que existe um quadrado embaixo aí que é um dos livros, um dos materiais, uma das revistas, e você vai clicar em cima aqui dessa revista, vai abrir um ícone, ok? Vai abrir um ícone e você vai poder baixar o material dessa revista aí no seu computador ou no seu celular também. Tá? Basta você cadastrar o seu nome e você pode baixar também para estudar junto com a gente. Eu quero agradecer a todo mundo que está interagindo com a gente pelas redes sociais, pelo Instagram, pelo Facebook e quem tem seguido a gente no YouTube, porque todos os programas anteriores dessa temporada estão lá também, ok? Vamos então ao tema? Sem mais delongas aqui, eu quero refletir com você sobre um texto bíblico, porque a gente já estudou bastante e a gente tem percebido que não existe outro caminho a ser seguido, que apresenta as verdades eternas, a não ser seguir a Bíblia, né, a palavra de Deus. Jesus diz em João 14, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus declara que Ele é o caminho que nós devemos seguir. Se você quer buscar a verdade, tem buscado, Jesus é essa verdade. Eu sei que muita gente questiona, eu sei que muita gente rejeita, mas o que a gente tem falado aqui, e o desafio que Deus tem deixado essa semana, é que a gente experimente Jesus. Que você experimente como? Você, quem sabe, que nunca orou, você que estudou esse tema, que tinha sua crença e agora está entendendo que existem algumas decisões a serem mudadas, por que você de repente não tentar orando, conversando com Deus, do seu jeito, abrindo o seu coração e entendendo assim que Deus vai falar com você e que as verdades eternas elas vão fazer parte da sua vida e podem fazer parte da sua vida. Eu complemento aqui essa projeção na tela que diz o seguinte, a parte de baixo, né? Jesus é a verdade, o mesmo evangelho de João diz que todas as coisas criadas por Ele e foram criadas por Ele e sem Ele nada do que existe estaria aqui nessa terra. Deus é um Deus criador, Deus é um Deus mantenedor e Ele enviou o Filho Jesus para trabalhar em nós, porque nós temos alguns questionamentos na nossa vida que precisam ser respondidos. A humanidade tem 3 perguntas. E em cima dessas 3 perguntas, Deus tem um desafio para mim e para você também. A primeira pergunta que a humanidade tem é essa daqui. Qual a nossa origem, né? Ou qual a sua origem? E a Bíblia responde dizendo o seguinte, você veio de Deus, Ele é o Criador de todas as coisas. No primeiro estudo, está lembrado? Espiritismo à luz da Bíblia. Nós mencionamos aqui que a visão do Espiritismo é uma visão evolucionista, embora muitos espíritas acreditem na pessoa de Jesus, não como Deus, acreditam Jesus ser apenas um grande mestre, mas a visão espiritualista ou espírita, ela é evolucionista. Mas a Bíblia aponta de onde nós viemos? Viemos de um Deus criador. Não viemos do nada, de uma energia cósmica, cuja essência pode ser qualquer outra coisa, até mesmo amor. Não, nós viemos de um ser pessoal. Deus nos criou. Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta que a humanidade faz para a gente é qual o nosso destino? Qual o seu destino? E a Bíblia responde. Vários textos, não vou mencionar apenas o conceito aqui, né? A vida eterna, desde que você se aproxime de quem é a própria vida, que é Deus, Jesus Cristo, que por meio de sua morte na cruz conquistou para mim e para você o direito da eternidade. Para onde vamos? Qual o caminho a seguir? Então, se a gente estuda a Bíblia, desde o início a gente percebe que Deus sonhou em fazer o ser humano feliz. Ele criou o ser humano para que o ser humano vivesse eternamente feliz. O ser humano fez escolhas erradas, o ser humano ouviu a voz do inimigo de Deus, transfigurado através de uma serpente, que ensinou falsas doutrinas. Essas doutrinas foram impregnadas, e nós estudamos aqui nessa temporada muitas doutrinas que são cridas por pessoas sinceras, mas que não são bíblicas, e a partir daí, né, o ser humano deixou de ser feliz, deixou de seguir a vontade de Deus, e a gente está falando sobre o destino. A pergunta é essa, qual o destino que Deus tem para a gente? Qual o final? Deus reconstrói tudo. Deus reconstrói a história e no final Ele vai restaurar
tudo que nós perdemos. Um novo Éden, um novo lugar. A gente vai falar um pouquinho sobre isso amanhã para a gente encerrar essa temporada, tá? Mas esse é o plano de Deus, restaurar a história da felicidade eterna que Ele sempre sonhou para o ser humano. Mas tem uma terceira pergunta que o ser humano faz também. O que você está fazendo aqui? Qual o nosso objetivo aqui na Terra? Muita gente se questiona. E a Bíblia responde: você está aqui para amadurecer diante de Deus, aprendendo a romper com as estruturas falidas desse mundo e se aproximar dos valores do reino de Deus. Quando o ser humano escolheu estar longe de Deus, a partir de Adão e Eva, a Bíblia assim diz, nós perdemos a nossa natureza semelhante de Deus e passamos a ser dominados por uma natureza carnal, diz a Bíblia, uma natureza pecadora, natureza caída, que só pensa em si próprio, egoísta. O caráter do próprio Lúcifer foi implementado no ser humano. Na verdade, hoje, infelizmente, eu digo assim, nós temos mais do inimigo de Deus do que de Deus, naturalmente. Só que Deus, Ele tem um plano para nós. O que nós estamos fazendo hoje aqui? Essa é a pergunta a ser respondida, tá? Não importa a sua religião. A pergunta é essa e a resposta é: nesse momento, Deus está trabalhando em nós, nos aprimorando. E quando Jesus, Ele faz parte da vida do ser humano, quando o ser humano escolhe Jesus, ou ele tem um contato com Jesus, essa mudança na vida acontece. Deus começa a renovar, dar sentido, dar um valor na vida muito maior do que nós esperamos. Eu quero, junto com você, acompanhar aqui alguém que tem uma pergunta muito importante e após o intervalo a gente vai responder essa pergunta. E não deixe de participar com a gente pelas redes sociais também. A gente quer encerrar essa temporada com a sua participação, com o seu envolvimento. E não se esqueça que o tema de hoje é o que Deus espera de você. Deus espera de nós, de você, amigo espírita que está acompanhando a gente, assistiu toda essa temporada, ou você que não é espírita, não importa. Deus espera de nós uma escolha correta, uma decisão e uma vida ao lado dEle. É esse o pedido e o desafio dEle para mim e para você. Vamos para um rápido intervalo, na sequência tem alguém que enviou uma pergunta e a gente vai responder aqui no Escola Bíblica. Até já! E nós já voltamos nesse diálogo aberto aqui, abrindo o coração, dialogando sobre temas muito importantes. Nós já estivemos 9 semanas juntos aqui, então muita coisa você já tem no seu coração. Já não é o momento da gente, de repente, pisar em ovos, a gente tem que abrir o coração e abrir a Bíblia também para mostrar para você o que de fato é a verdade que a Bíblia apresenta. Por mais que a gente tenha as nossas crenças e visões religiosas, existem muitas situações que não têm uma relação direta com a mensagem de Deus, com a Bíblia, com as Sagradas Escrituras, com o que nós acreditamos ser a verdade mais profunda que existe. E nós temos uma pergunta que chegou para a gente aqui, eu vou responder rapidamente com um texto, e a gente já no capítulo mencionando sobre os médiuns, nós falamos sobre isso, e vale a pena você procurar a Sol Bertin de São Paulo, capital, ela que enviou essa pergunta para a gente, vale a pena você pesquisar um pouquinho no nosso YouTube, um capítulo inteiro, uma semana inteira que nós estudamos sobre isso. Mas ela pergunta o seguinte: se a alma não existe, por que algumas pessoas já viram esses entes queridos, né? Depois que eles morreram? Eu mesma, ela menciona, eu mesma já vi. E agora? Eu mesma já vi. E em momento nenhum só, a gente está mencionando que existe uma impossibilidade de você ver o que aparentemente é um ente querido seu, um familiar. De repente, muitas pessoas dizem assim: eu não somente vi, como toquei, ouvi a voz, conversou comigo, falou coisas que somente eu conhecia. Em momento nenhum a gente nega isso, e você pode estudar no capítulo que nós mencionamos aqui sobre os médiuns. Mas eu quero só ler um texto para você, com muito respeito, com muito carinho também, que é 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 14, diz assim: e não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. De repente, algo novo para você, eu creio que de repente você já tenha mandado essa pergunta um tempo atrás e você já tem estudado com a gente mais detalhes sobre isso. Mas o fato é que, infelizmente, o inimigo de Deus é sujo.
ele brinca com o sentimento das pessoas e brinca com o sentimento das pessoas no momento mais difícil, que é quando elas perdem alguém querido, através da dor, da doença, de um acidente. E ele se faz disfarçando de alguém que faleceu, que morreu, para tentar implementar em nós um conceito de um ensino religioso falso. Mas o que nós estudamos ao longo desses dias e semanas aqui é que Deus tem as verdades. Algumas delas aparentemente são estranhas, né? Por quê? Porque você está vendo alguém e a Bíblia fala algo, você vai acreditar no que está escrito ou no que você está vendo. Mas nem sempre aquilo que nós vemos de fato é verdade. E é isso que a Bíblia diz. Muitas vezes, as pessoas que entram em contato com o sobrenatural, acreditando que é um ser, um amigo, um familiar, são espíritos do mal, aí sim, disfarçados de seres humanos. Se o espírito do mal se disfarça de anjo de luz, quanto mais de pessoas também. Mas que Deus te abençoe, que você estude cada vez mais, Sol, e Deus continue conduzindo a sua vida e todos aí de São Paulo, capital também. Tá bom? Obrigado por sua participação aí. Nós temos 3 perguntas para encerrarmos o tema de hoje, o tema do guia de estudos aqui. Uma pergunta é: o que é a verdade para a Bíblia? Nós estamos falando sobre decisões a serem tomadas. Deus tem um apelo para nós nesses últimos encontros aqui, nessa 9ª semana. E a resposta a gente pode encontrar em Isaías 65, verso 16. Quais são essas verdades que a Bíblia tem? E é importante a gente ter contato com essas verdades. A primeira delas é Deus. Deus é uma verdade. A Bíblia aponta que existe um Deus criador. Não somos ou fomos criados pelo nada e não podemos melhorar por nós mesmos através de reencarnação, não. Existe um Deus que nos criou e Ele pode nos tornar pessoas melhores. Olha o que diz Isaías 65, 16. Assim que aquele que se bendisser na terra, se bendirá no Deus da verdade. Aquele que jurar na terra, jurará pelo Deus da verdade, porque já estão esquecidas as angústias passadas e estão escondidas nos meus olhos. A segunda verdade, além de Deus, é a pessoa de Jesus Cristo. Jesus não é um mestre apenas. Jesus ensinou muitas verdades, sim, mas Jesus não é um grande mestre espiritual. A Bíblia diz assim que Jesus é a própria verdade, Jesus é Deus. E se nós queremos nos tornar melhores, por nós não podemos. Reforço essa informação. Somente Jesus pode nos mudar. Olha o que diz aqui João 14, 6. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. A verdade, o caminho é Jesus. Mas existe uma terceira verdade que eu quero trazer para você. O Espírito Santo é a verdade. A trindade bíblica. Esse é um conceito religioso que a Bíblia apresenta ser verdade. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vô-lo há de anunciar. Lembra que no primeiro estudo nós mencionamos aqui que a própria Associação Espírita Brasileira declara que João, Evangelho de João, capítulo 14, diz que o Espírito que Jesus enviaria é o Espiritismo. Mas aqui nós encontramos, já depois de estudarmos tantos temas, que na verdade o Espírito enviado por Jesus é o Espírito Santo, que o Consolador não seria o Espiritismo, com muito respeito aos amigos, mas que o Consolador seria o próprio Espírito Santo, que agiria na nossa vida nos levando ao quê? Às verdades absolutas da Bíblia, ok? Mais uma verdade encontrada, Deus, Pai, Jesus e o Espírito Santo. Pergunta 6, o que Deus quer que o espírita faça? Uma pergunta direta, né, para você, amigo espírita. Eu sei que não existem só espíritas acompanhando. E de repente alguém está assistindo pela primeira vez e de repente se surpreende com essa pergunta aqui. Mas olha, para você que está chegando agora, se surpreenda positivamente, porque Deus espera algo muito grandioso de você. Salmo 25, 12. Aqueles que temem o Senhor aprenderão com Ele o caminho que devem seguir. Existe um caminho reto, um caminho de verdade. E o que Deus espera de você, amigo espírita, é que você busque esse caminho. O Espiritismo usa muito a palavra caminho, né?
o caminho da verdade, o caminho reto, o caminho da melhora, o caminho da perfeição, de buscar se aperfeiçoar, mas a Bíblia diz assim que existe um caminho só, e esse caminho é a pessoa de Jesus. É isso que Jesus espera de você, meu amigo espírita, que você ande no caminho que Jesus traçou. Não somente procurando ser semelhante a Ele como um grande mestre, mas se entregando a Ele como o grande e glorioso Deus. Posso deixar esse desafio para você? Esse é o desafio que a gente tem essa semana aqui no nosso estudo. Salmo 37, verso 3 diz assim: confia no Senhor e faz o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade. A gente tem que estudar cada vez mais, se aprofundar, buscar o conhecimento. E a Bíblia apresenta que, se nós queremos encontrar a verdade, o caminho é esse: é buscarmos na própria palavra de Deus, questionada por muitos, mas que tem mudado muitos e muitos e muitos corações. Quero deixar uma última pergunta que é um pouco mais forte aqui para você, para a gente encerrar o tema de hoje. A pergunta 7 é: por que Deus proibiu? Nós já falamos sobre isso, mas eu quero reforçar, eu falei que é forte a pergunta: por que Deus proibiu a comunicação com os espíritos dos mortos? E eu quero ler para você o que diz Levítico 19:31, diz assim: não procurem a ajuda dos que invocam os espíritos dos mortos e dos que adivinham o futuro. Isso é pecado e fará com que vocês fiquem impuros. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Então, associando uma visão bíblica de que Deus orienta que não busquemos os espíritos. Por quê? Porque os espíritos são anjos caídos, disfarçados de anjos de luz, de seres humanos, que ensinam e têm ensinado falsas verdades. No entanto, a mensagem que esse próprio texto diz assim: não invoquem os espíritos dos mortos, mas façam o quê? Busquem a quem? O Senhor, o Deus de vocês. Esse é o desafio hoje. Se você quer conhecer o caminho correto, o melhor caminho para a sua vida, não busque naqueles que morreram. Não busque naqueles que, segundo a palavra de Deus, estudamos aqui ao longo, não tem conhecimento de nada, mas busque em Deus, o Deus Criador, que vai apresentar para você o caminho correto a ser seguido. Esse é o caminho. E eu quero deixar para você aqui um grande desafio. Amanhã nós teremos um encontro um pouco diferente aqui. É o nosso último encontro dessa temporada. Mas eu quero deixar para você o desafio. Coloque Deus na sua vida. Reconheça que somente por meio de Cristo Jesus você pode se tornar uma pessoa cada vez melhor. Se você entregar o seu coração a Ele, Deus pode fazer a diferença na sua vida. Que Deus te abençoe, que o estudo de hoje tenha sido mais uma lição para mim e para você e que tenha tocado o seu coração também. Nós voltamos amanhã, se Deus quiser, às 8h30 da noite aqui no Escola Bíblica. Vamos orar. Obrigado, bom Deus, por mais esse encontro, obrigado por mais esse programa e obrigado por aquilo que nós acreditamos ser a Tua verdade também, a palavra, a Bíblia. Que ela a cada dia transforme a vida desse amigo que assiste agora e nos ajude a buscarmos cada dia mais lê-la, estudá-la e colocarmos em prática na nossa vida. Oramos em nome de Jesus. Amém.